Eu saúdo aos meus queridos irmãos com a graça e a paz de Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, a partir de hoje nós estaremos trazendo uma sequência de estudos a respeito da família, buscando sempre na Bíblia as orientações necessárias para que possamos constituir e direcionar a nossa família dentro dos parâmetros e ensinamentos do nosso Deus. E hoje nós iremos estudar sobre o tema o desafio da criação dos filhos. Iremos usar como base o livro de Deuteronômio, capítulo 11. Iremos falar a respeito de alguns versículos deste livro. Ponto 1, eu quero falar a respeito de que os filhos são herança do Senhor. Nossos filhos, meus queridos, nós somos heranças do Senhor. E dizer já de antemão que educar é um dever dos pais. E o lar tem por obrigação ser a primeira escola de uma criança. Sim, meus queridos, é no lar onde a criança, o filho, recebe as primeiras orientações necessárias para que tenha e cresça dentro de um ensinamento e dentro de um comportamento digno de respeito e, acima de tudo, que condiga com a vontade de Deus para a sua vida. Filhos são dádivas divinas. Nós sabemos que os nossos filhos são dádivas divinas. O Salmo 127, versículo 3, ele diz: eis que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança, meus queridos, para as nossas vidas. Aos pais, Deus confiou uma missão difícil, que é de criar os filhos e educá-los, mas totalmente gratificante. Filhos, como eu já vos falei, são heranças do Senhor. E pais responsáveis e tementes a Deus lidam com eles, eles conscientes da mordomia que lhes foi dada pelo Senhor. Somos mordomos do Senhor, no sentido de criarmos os nossos filhos dentro da sua admoestação, dentro da vontade dele. E quais são as obrigações que nós, como pais, devemos proporcionar, temos diante de Deus? Quais são os benefícios que nós devemos proporcionar para os nossos filhos? Nós, meus queridos, como pais, devemos proporcionar aos nossos filhos muita atenção, carinho, cuidados e um ensinamento correto. Qual está sendo o nosso ensinamento com relação aos nossos filhos? Ser pai é muito mais do que um título ou gerar filhos. Ser pai não é só gerar filhos. Pai é uma função. É aquele que desde o nascimento até a formação se dedica e ensina o caminho que o filho deve andar. O pai tem por esta obrigação ensinar o caminho para o filho, ensinar no caminho, como diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Você tem que andar com ele para que ele possa seguir o teu exemplo e ser bem sucedido nesta vida. Essas as atenções, é isso que nós temos que proporcionar para os nossos filhos. Será que nós temos tido esse cuidado de proporcionar aos nossos filhos o carinho necessário, a atenção necessária, o cuidado e ensinado a eles corretamente? Temos nos dedicado com relação ao ensino, porque eles são dados do Senhor. Eles são herança do nosso Deus. Mas, por outro lado, nós precisamos ter responsabilidade com essa bênção que Deus tem colocado em nossas mãos. O ponto 1, 2 fala a respeito de que os filhos são flechas nas mãos dos pais. Usa-se o arco como a flecha. E a palavra de Deus, no capítulo 127 dos Salmos, o versículo 4, ele diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Os filhos, meus queridos, são as flechas em nossas mãos. Como nós estamos conduzindo? Em que direção nós estamos colocando os nossos filhos? Será que nós estamos direcionando os nossos filhos na direção correta, dentro do ensinamento do Senhor? São flechas. Então, os filhos são verdadeiros presentes de Deus, que devem ser cuidados, preparados e alvo de investimento, não apenas financeiramente, mas de amor, tempo, e atenção, pois assim contribuirão para que a família seja um ambiente de conforto, segurança, bem-estar e responsabilidade. Nós temos que direcionar os nossos filhos, meus queridos,
dentro da orientação do Senhor. Eles são flechas em nossas mãos. São nós que temos que direcioná-los na direção correta. É grande a nossa responsabilidade. É bom ter filhos, é uma bênção de Deus. Sim, sem dúvida alguma. Eu sempre digo que a minha família é meu maior patrimônio. Meus filhos são os maiores bens que Deus já me deu, me proporcionou aqui na terra. Vale muito, é valioso, são bens incomparáveis que nós não podemos dimensionar a importância deles para a nossa vida. Porém, é algo de muita responsabilidade para nós. Ser filho não é apenas gerá-los. Ser pai não é apenas gerar filhos. Ser pai é cuidar, é ter carinho, é se preocupar com a educação, com o ensino, com a disciplina, para que eles cresçam dentro dos ensinamentos do Senhor e sejam pessoas honradas diante de Deus e também diante da sociedade. O ponto 3 fala, filhos, a continuidade da história. Que continuidade nossos filhos irão dar com relação à nossa história, né? Atitudes dos pais em transmitir aos filhos os feitos e mandamentos do Senhor, para que eles o fizessem também com as futuras gerações, com a grande preocupação dos nossos antepassados, ensinar aos filhos aquilo que eles tinham aprendido dos seus pais, para que eles continuassem dando continuidade, né? Levando avante esses ensinamentos com os seus filhos, para que mantivesse sempre esse padrão cristão e princípios estabelecidos por Deus na criação, na constituição e na direção da família. Que nesses dias de tantas distrações e atividades, os pais que são discípulos do Senhor não se esqueçam de iniciar o cumprimento da missão de fazer discípulo em casa. Sim, meus queridos. Tem muitas pessoas aí se preocupando em fazer discípulo lá fora, mas tem se esquecido da família. Os primeiros discípulos que nós precisamos constituir é em casa, são os nossos filhos, a nossa família. Com eles nós temos que nos preocupar. A Bíblia diz que quem diz que teme a Deus, mas não se preocupa com os de casa, é pior do que o infiel e negou a fé. Temos que fazer discípulos, mas principalmente os de casa. São os de casa que tem que ser os nossos discípulos. Tá? Então é a continuidade da história, que possamos ter comprometimento com o Senhor nesse propósito de educar os nossos filhos e criá-los dentro da demonstração do Senhor, dentro daquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, para as nossas famílias. Ponto de número 2, relacionamento entre pais e filhos. E nós sabemos, irmãos, que entre esse relacionamento nós precisamos impor alguns limites aos nossos filhos. Vivemos uma época difícil onde muitos lares os pais não têm muito domínio sobre seus filhos, porque desde cedo não foram disciplinados e não tiveram regras a seguir. Mas nós precisamos impor algumas regras aos nossos filhos, meus filhos, e fazê-los entender que há limites para certas coisas, que em certas ocasiões há limites onde eles devem refletir e parar, né? É só até ali onde eles devem ir. Nós temos que ensinar aos nossos filhos isso, que tudo na vida há limites. Muitos pais não se despertam para essa grande realidade. Dão de tudo para os seus filhos, mas não se preocupam em pôr limites a eles. Está errado, precisamos tomar cuidado com isso. Muitos pais trocam presentes pela presença com os seus filhos, achar que presentes, bens materiais, onde suprir a ausência que ele muitas das vezes tem com relação ao seu filho, não dá o devido tempo para o seu filho, não está presente, não. Esse é um grande equívoco. Os presentes jamais substituirão o tempo que nós temos que gastar com o nosso filho. Por isso nós temos que impor limites. Os filhos precisam de normas e os pais devem estabelecer limites, corrigir com justiça. Jamais também, irmãos, nós demonstrarmos ira, né? Raiva com relação aos nossos filhos. Sempre temos que orientá-los, impor limites, mas com amor, demonstrando a eles que nós os exortamos, nós orientamos, nós explicamos as coisas porque nós os amamos e queremos o bem deles, queremos o melhor para eles, por isso que nós nos preocupamos com isso. O limite é fundamental para uma vida saudável e emocional de uma criança. Então nós não devemos jamais esquecer desta grande responsabilidade nossa, de impor limites para os nossos filhos. Que limite? Você sabe, meu querido.
né? Quais são os limites que você precisa impor, mediante as circunstâncias, o andamento das coisas, o andamento da criação. Você vai percebendo, você conhece a palavra de Deus, você sabe como você deve proceder, você sabe quando o filho está querendo transpor os limites das coisas, você sabe. Então você tem que impor, você tem que dizer, ó filho, vamos aqui, vamos conversar, não é por aí não, vamos entender as coisas como é que é, amamos você, mas precisamos se alertar com relação a isso. Aí é o momento de parada. Você tem que dizer isso e deixar isso bem claro para ele. A disciplina, irmãos, é sem dúvida uma prova de amor que nós demonstramos para os nossos filhos, viu? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12 que o pai mostra a disciplina para o seu filho. O pai que ama disciplina o seu filho, né? Nós não podemos achar que amar é deixar o filho aí viver de qualquer forma e não discipliná-lo, não. Precisamos discipliná-lo nas orientações do Senhor. É assim que nós demonstramos amor para os nossos filhos, tá? Outro ponto que nós temos que nos lembrar também é que os filhos devem respeitar os pais, sim? E um grande exemplo que nós temos na palavra de Deus é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo demonstrou obediência aos pais. Ele nos ensinou como filho, né? Deve se relacionar com o pai, com respeito, né? O seu legado, o legado dos pais precisam ser respeitados. Os filhos precisam ser ensinados a se relacionar com seus pais e respeitá-los, tá? E nós temos algumas razões, muitas das vezes, pelas quais os filhos não querem obedecer aos seus pais. Por que os filhos muitas vezes não querem obedecer aos seus pais? Muitas das vezes, irmãos, é porque ele não vê nos pais aquilo que os pais falam, não vê os pais vivendo aquilo que falam. Nós não podemos querer ter autoridade sobre nossos filhos se nós não vivemos aquilo que nós falamos. Nós precisamos viver a palavra de Deus, os ensinamentos que estão escritos nela, para que possamos ser espelho para os nossos filhos. Então, perdemos a autoridade de exortar e disciplinar os nossos filhos quando nós não damos exemplo. Não tenha dúvida de uma coisa: você está sendo observado pelos teus filhos, viu? Eles estão olhando para você. Nós somos o espelho para eles nos observam. E esta é uma das razões pelas quais os pais muitas vezes não obtêm respeito dos filhos, porque os pais não dão exemplo. Querem que os filhos façam, é aquilo que muitos dizem: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, está errado. Você quer que seu filho faça, você tem que fazer também, tem que dar exemplo na prática, né? É preciso analisar o nosso comportamento com relação aos nossos filhos, para termos autoridade de também exortá-los e chamá-los a atenção. E outra coisa, ponto 2.3, os filhos obedientes aos pais no Senhor. Em Efésios 6.1 fala o apóstolo Paulo enfatiza que os filhos devem obedecer aos pais, pois é certo. E em Colossenses ele diz: é agradável ao Senhor. Ou seja, Deus gosta. Deus gosta quando os filhos são obedientes aos pais. Deus se alegra. A obediência filial filial é, portanto, parte integrante da resposta que os crentes de todas as cidades e posições fazem à vontade de Deus. A vontade de Deus, meus queridos, é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus é que os filhos sejam obedientes aos pais. E os pais são responsáveis por fazer de seus filhos verdadeiros discípulos de Cristo. Cabe e está sobre nós essa grande responsabilidade de fazer de nossos filhos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos têm aí se preocupado em fazer discípulos aí lá fora, no mundo, né? Mas têm se preocupado da sua própria família. A Bíblia diz que aquele que diz que teme a Deus e não cuida da sua família é pior do que o infiel e negou a fé. Primeiro discipulado que temos que exercer é na nossa família, com relação aos nossos filhos. Depois da nossa família, estende-se também aos demais, às pessoas, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, à sociedade de maneira geral. Mas em primeiro lugar é com a família que nós temos que nos preocupar. Nossos filhos precisam ser os nossos primeiros discípulos. Que nós possamos despertar para esta grande responsabilidade que temos de fazer de nossos filhos verdadeiros discípulos do Senhor. Ponto de número 3. Pais conscientes da responsabilidade.
É preciso resgatar o ensino bíblico da responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Precisamos, irmãos, estar cada dia nos lembrando e nos relembrando a respeito da nossa responsabilidade. E o ponto 3.1 diz que os pais são inspiradores. O que é isso? Os pais devem inspirar seus filhos não apenas visando o aspecto acadêmico e profissional. Ou seja, nós não podemos nos preocupar com nossos filhos apenas em que carreira ele vai seguir, qual carreira ele vai seguir profissionalmente falando, se ele vai ser um médico, um advogado ou um engenheiro. Não, irmãos. Nós temos que nos preocupar também com a questão de lidar com os momentos difíceis da vida, com todas as situações as quais irão enfrentar no decorrer da sua vida, né? Com os momentos difíceis da vida. Então nós temos que ter esta preocupação. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que dialogar com eles, né? Nós temos que se preocupar, chegar para ele e conversar: filho, como está a tua situação no trabalho, né? Nos estudos, né? Na vida sentimental, afetiva, em relação ao namoro, como está sendo o teu relacionamento com a tua namorada, né? Se for uma mulher, uma menina, uma filha, com o teu namorado, como está sendo, né? Se preocupar com ele, porque o filho também se alegra quando vê em nós essa preocupação. Então, é no diálogo, também no lazer, nas brincadeiras, nos cultos domésticos, nos passeios, até nas refeições, irmãos. Nós temos que nos preocupar e conversar com os nossos filhos, né? Demonstrar aquela alegria, né? Em saber que ele está ao nosso lado, que ele está conosco, demonstrar essa preocupação e orientá-los, né? Porque eu tenho certeza que o filho gosta, né? Quando percebe essa preocupação do pai com relação à sua vida, com relação ao seu cotidiano, com relação às suas atividades. Então, assim nós iremos conquistar também a confiança dos filhos e fazer com que eles se abram, né, para nós, falando e expondo diante de nós as suas necessidades, as suas dificuldades, e receber de nós a orientação correta. Mas nós temos que ser inspiradores, né, com relação às questões do dia a dia, a vida no sentido geral que nossos filhos estão tendo. O 3.2 fala: pais planejam ter momentos com seus filhos. Será que nós estamos tendo essa preocupação de ter momentos de lazer, momentos saudáveis, que venham, né, no futuro, os filhos venham se lembrar desses momentos bons, os quais nós tivemos com eles, né? Mas é um momento, um tempo, irmãos, com qualidade, tá? Com qualidade, né? Estarmos com o nosso filho e aproveitarmos o máximo possível esse tempo que podemos estar com ele, né? O tempo de qualidade, com qualidade, é muito importante. Não adianta você ficar em casa o dia todo sentado, né, olhando para uma televisão, assistindo televisão, teu filho do lado, né, ou com o celular e teu filho do lado sem conversar com você. Não, isso não é estar presente. Estar presente é você: não, esse tempo é para o meu filho. Vou passear com ele, vou brincar com ele, vou andar com ele, vou conversar com ele. Ainda que você não saia de casa com ele, mas sente pertinho dele, converse com ele, procure saber como está a sua vida, qual tipo de relacionamento ele está tendo, que tipo de amizade ele está tendo, né? Porque do contrário, se nós não despertarmos para isso, o mundo vai ensinar, né? O mundo vai pegar para si e vai orientá-lo, e com certeza da maneira errada. Nós aqui conhecemos a verdade, a palavra de Deus, e temos o melhor para os nossos filhos. Então nós temos que planejar, irmãos, esses momentos bons com os nossos filhos. Dá tempo a eles, mais tempo de qualidade. Ponto 3.3 fala com relação a transmitir o exemplo de segurança. Os pais, os filhos têm que ver em nós segurança, irmão. Nós temos que transmitir segurança, né? Conhecimento, dar um bom exemplo. E a Bíblia, o comentarista, ele fala a respeito, usa o exemplo de Timóteo, né? Paulo, quando ele escreveu a Timóteo, ele diz: permanece naquilo que tens aprendido, desde a tua infância, com a tua mãe Eunice, com a tua avó Lloyd. Timóteo teve essa estrutura espiritual, né? Bem firmada, bem enraizada na palavra de Deus, né? Através da sua mãe, através da sua avó. Então Paulo diz: permanece nisso, né? Fazendo assim, seguindo as orientações que você recebeu na infância. Que nossos filhos também tenham essa orientação correta da palavra de Deus através de nós, né? Porque nós sabemos que isso vai servir para o seu futuro, e até mesmo depois de casados eles vão precisar. E mesmo de casados nós temos que continuar orando pelos nossos filhos, mesmo que nossos
filhos se casam, nós temos que demonstrar essa preocupação, orando por ele, para que Deus os abençoe, né, dentro do casamento, né? Porque a verdade é que os filhos, quando se casam, eles saem de casa, mas não saem do nosso coração, né? Eles permanecem em nosso coração. Parece que a preocupação com certeza aumenta, né, pelo fato de eles não estarem perto de nós. Então nós temos que orar e continuar orando por eles, ajudá-los, orientá-los, né? Passar alguma experiência que nós também tivemos em nosso casamento, para que eles possam seguir também, talvez, quem sabe, seja útil no relacionamento dele com a sua esposa. Que nós possamos ter essa preocupação, irmão, e sermos pais inspiradores para os nossos filhos. Meus queridos, nós falamos nesta manhã a respeito de como criar os nossos filhos, né? O desafio de criar os nossos filhos dentro da vontade do Senhor. E eu não sou nenhum expert nesse assunto, mas tenho procurado, tenho 2 filhos, um filho maravilhoso de 20 anos, uma filha maravilhosa, bênção de Deus, uma filha com 11 anos. Eles são bênção para a minha vida, né? A alegria daqui de casa são os meus filhos, como eu falei no início, é o meu maior patrimônio. E eu tenho procurado dentro da palavra de Deus as orientações corretas para passar para ele, para que eles sejam homens e mulheres honrados diante da sociedade e, acima de tudo, pessoas que temam e obedeçam a Deus. Então, nesta manhã, eu espero que tenha passado para os irmãos alguma coisa que venha ajudar os irmãos a orientar os seus filhos. E quero concluir dizendo que ser um bom pai, ser uma boa mãe, não é dar tudo que o filho quer ou pede. Ser um bom pai, ser uma boa mãe, na visão divina, é dar o melhor para os nossos filhos. E o melhor, o que é o melhor? Você sabe o que é o melhor. Você conhece, porque na vida espiritual, você conhece. Na área material, você pode até chegar diante de Deus e dizer: eu não dei o melhor para o meu filho porque não tive condições. Mas na área espiritual, na questão espiritual, nós não podemos ter essa desculpa. Não poderemos apresentar diante de Deus essa desculpa, porque nós temos o melhor. Nós conhecemos a palavra de Deus e o melhor está aqui. Todas as orientações que nós temos para passar para os nossos filhos está na palavra de Deus. Então, Deus irá nos cobrar. Grande é a nossa responsabilidade, Deus irá nos cobrar. Então, conheça a palavra de Deus, ensine o teu filho, instrui o teu filho no caminho que ele deve andar, que é dentro dos ensinamentos do Senhor. Chegou a hora de dizer até logo, mas lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o meu filho, o nosso filho, as nossas filhas, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.